E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu postei aí nos meus stories ontem que eu traria um vídeo especial para vocês, intitulado como História de um Colecionador. E estou aqui para contar um pouquinho dessa minha trajetória aí como colecionador, alguns itens aqui importantes que eu separei que eu vou mostrar para vocês e contextualizar um pouco deles aí, tá ok? Bom, primeiramente vale falar que eu considero que esse meu hábito de colecionar, de gostar de ter itens colecionáveis, enfim, ter uma coleção, herdei da minha mãe, tá? A minha mãe, ela não era assim uma grande colecionadora, mas ela tinha muitos itens que acabou que virou uma coleção. A exemplo de Fábio Júnior, né? Ela era muito fã do Fábio Júnior, então ela tinha os LPs, todos os CDs, né? Então ela procurava ter tudo dele, né? Inclusive a coleção dela eu guardo aqui comigo, que minha mãe infelizmente nos deixou em janeiro de 2022. Ela sofria daquela doença mal de Parkinson, que é uma doença inclusive terrível. Inclusive nos deixou então em janeiro de 2022 com 59 anos, muito jovem ainda, né? Mas enfim, vale então dizer que de certa forma eu considero que esse meu espírito, né, de colecionar, como disse, herdei dela. E inclusive separei aqui alguns itens que eram dela, mas que assim, eram itens que eu, na minha infância, né, eu tenho essa memória afetiva de gostar de pegar para ver, folhear. Eu ali, mesmo com meus 3, 4 anos, né, muito pequeno ainda, eu lembro que eu adorava manusear esses itens, né. Começando aqui por esse livro, ó, Jesus de Nazaré, que é o livro do filme, né. Olha só, bem conservado, né, considerando que é um livro antigo, né, de 1977, se não me engano. Deixa eu até ver o ano aqui na edição. Eu acho que foi uma edição única isso, em papel colchê, ó, de 77. Então, ó, vou mostrar aqui algumas coisas dele. Eu já mostrei em vídeos, né. Ele é todo ilustrado, né, ele tem textos e ilustrações. Eu confesso que eu nunca li ele ainda, né. Mas enfim, são fotos aqui do filme mesmo, tá? Em impressões assim, em ótima qualidade mesmo, né? Um livro lindíssimo. Então, ó, esse aqui já é um item, né, que eu considero que era da minha mãe, como disse, mas que hoje está na minha coleção de livros aqui, que na época ela ainda em vida, né? Ela me cedeu, ela permitiu que eu trouxesse para minha coleção, né? Então, primeiramente esse livro aqui é para mostrar essa minha afeição por itens colecionáveis. Outro livro que era da minha mãe que eu gostava demais, também bíblico, né? Esse livro aqui, ó, Na Escola de Jesus. Inclusive esse livro aqui eu usei muito ele em atividades da catequese, né? Na época que eu fazia catequese. É um livro aqui da edição Paulinas. Deixa eu ver o ano aqui, ó, 1960. Olha que livro antigo, hein? E ele é assim também, ó. Tem textos e ilustrações de passagens bíblicas, né? Então assim, é um livro que eu adorava folhear, né? E tem muitas imagens aqui chocantes, inclusive. Deixa eu manusear com cuidado aqui, que a brochura dele já está soltando. Enfim, tem muitas imagens chocantes aqui, né? Que eu lembro que eu folheava e gostava muito de ver, né? Ok? Então esse livro aqui que era dela também, que está aqui comigo na coleção hoje. E um livro que eu até gravei na época um unboxing, porque não é o exemplar dela, mas é idêntico ao que ela tinha. Que é um livro assim que eu, quando na época eu gravei, eu até chorei, né, me emocionei, que eu tava no momento lembrando dela, né. Que é esse livro aqui, ó, A Bela Adormecida no Bosque. Que inclusive foi onde começou, que iniciou essa minha fixação, né, por esse conto de fadas, né, de A Bela Adormecida. Ó, já mexi no livro antigo, já até me atacou a rinite um pouco aqui, ó. E eu comprei ele na livraria Reconto. Olha só, tem até o cartãozinho que eu guardei aqui pra lembrança, né. E o livro assim é muito legal, muito nostálgico, imagens assim bem obscuras, né, enfim. Mas é um livro que eu gostava também de folhear bastante, né. E aqui ele tem outras histórias, ele tem, além de A Bela Adormecida, ele tem Gato de Botas, Pele de Asno, Pequeno Polegar, que inclusive foi aonde eu fui conhecer também essas histórias, né. Só que na época eu não sabia ler, né, eu tinha ali meus 4 anos, minha mãe lia esse livro pra mim, eu lembro, né, mas eu gostava muito de folhear e ver as ilustrações. Então mais um livro aí que posso dizer que faz parte da minha trajetória de colecionadora, né? Então, como eu falei, onde começou meu interesse por coleção, livros e tudo mais. Agora, partindo para a música, eu também considero que o meu gosto musical foi muito influenciado pela minha mãe, mas não só por ela, como o meu pai também. Tanto ela como meu pai tinham muitos discos em casa, e esse foi um disco que eu lembro que tem uma memória afetiva muito grande, né?
É mais um que não era deles, né? No caso, minha mãe tinha esse LP, Saturday Night Fever, do Bee Gees, do filme, né? Embalo de Sábado à Noite. E é um disco que eu fiz questão de comprar novamente em razão dessa memória afetiva, assim como aquele livro ali de A Bela Adormecida, né? Então, ó, como eu falei, posso dizer também que meu gosto musical então eu herdei tanto da minha mãe quanto do meu pai, tá? Mas principalmente da minha mãe. Minha mãe era fã de Bee Gees, John Lennon, Roupa Nova, ela tinha LPs desses artistas, né? Infelizmente se desfez, né? Então não pude tê-los aqui comigo, né? Tenho somente os do Fábio Júnior, que foram os únicos que ela não se desfez de forma alguma, ok? Embora não seja fã, mas guardo pela memória afetiva dela, né? Pra ter uma lembrança dela comigo aqui. Mas, pessoal, eu posso falar que LPs, assim, que os que foram meus, os primeiros, eu não tenho total certeza, mas eu acho que o primeiro LP que eu tive na minha vida, né, como colecionador e como diz, lá com meus 4 anos mesmo, foi Carrossel, a trilha sonora da novela Carrossel. Mas tive também esse LP aqui na época, ó, Super Feliz. Quem lembra dessa banda? É que eles cantavam, inclusive, a música a abertura de Carrossel, né? A música está aqui no LP. Então, e assim, eu lembro que eu tive esse LP, né? Então fiz questão de comprá-lo novamente em razão dessa memória afetiva, né? Porque na época eu lembro que eu estraçalhei com o LP, eu era muito criança, né? Enfim, detonei com o disco, mas tem esse registro então ó, dos meus primeiros, né? Posso considerar que foi o segundo LP que eu tive na minha infância, mas então tenho aqui novamente pela memória afetiva, tá ok? Mas eu ouço, viu? Continuo ouvindo. Aí galera, posso falar agora sobre o meu início aí, né? Por interesse por filmes. Logicamente não começou com filmes, começou com animações. E isso já lá em 92, em meados de 91 para 92. Então em 92 eu tinha ali meus 4 anos, né? Eu faço aniversário em 1º de janeiro, então eu já começo o ano chutando o pé, né? Já fazendo aniversário. Então eu tinha meus 4 anos e eu lembro que naquela época, animações da Disney, né? Os lançamentos, grandes lançamentos ali foram A Pequena Sereia, A Bela Adormecida, Dama Vagabundo. E eram animações que meus pais alugavam, né? Alugaram na época. Então foi meu primeiro contato assim, de filmes, animações que eu lembro que eu tive. E eram as fitas que eles mais alugavam. Na verdade que eu fazia eles alugarem, né? E eu separei as edições daquela época, ó. Então A Bela Adormecida, eu tenho, na época eu não tive o VHS, tá? Essas fitas aqui, inclusive, meus pais nunca conseguiram comprar, porque lá em 92 já estavam esgotadas, eu vou contar depois a história, mas enfim. Então A Bela Adormecida, que como eu falei, é o meu conto de fadas hoje favorito, né? Eu considero, até pela nostalgia, o meu clássico Disney favorito. Então essa edição aqui, ó, de 1990, né? Que é a que eu alugava, com essa capa. Mas na verdade, o conteúdo da fita, de anos depois eu fui descobrir que era o de locadora, que é o da edição da primeira tiragem, de 89. Só que a capa era essa, né? Enfim. Então inclusive eu tenho todas as tiragens hoje em VHS, de A Bela Adormecida, mas eu lembro muito bem que a fita do que eu alugava era exatamente assim, né? A selagem dela. Só que conteúdo de locadora e não do varejo como essa aqui, né? Já expliquei isso várias vezes, fiz vídeos, enfim, já falei bastante. Então, A Bela Adormecida. Outro clássico, então, A Dama Vagabundo, ó. Exatamente essa tiragem, né? Edição de locadora, que eu alugava muito também. Então, A Dama Vagabundo, ó, tenho aqui também. Outra fita que eu não tive, ela original na minha infância, né? Porque eu tive fitas da Disney, sim, tá? Então, olha só, Dama Vagabundo, a edição com a dublagem clássica, né? E A Pequena Sereia, galera, né? A primeira edição também, que foi lançada em 91. Então eram animações, foram os primeiros filmes, né? Dos quais eu tive contato aí, que me fascinou bastante, né? Então foi onde tudo começou, digamos assim, tá ok? E como eu falei, foram fitas que... Isso lá em 92, hein? E olha que A Pequena Sereia foi lançada em 91 em home video, no varejo. Então vocês vejam que em 92 já era difícil de achá-la, porque meus pais, minha mãe, né, ela revirou Curitiba na época e não achou essa fita para comprar. Mas a intenção mesmo era comprar A Bela Adormecida, né, que não conseguia também mais, já estava esgotado. Aí eu lembro então que a primeira fita que eu tive foi essa daqui, ó, Cinderela, galera. Essa edição aqui, exatamente igual a essa, não é a mesma da época, tá, porque eu me desfiz da minha coleção de fitas da Disney. Mas hoje boa parte dela eu recuperei aqui comigo, tá? Então Cinderela foi aí a primeira fita, digamos, da minha coleção, né? De filmes. Então essa edição aqui, ó.
que eu consegui ela novinha. A única coisa que a etiqueta dela veio rasgadinha aqui, ó, mas assim, a fita está impecável, novinha, zeradona. O encarte também se fala. Por fim, então, aqui foi onde tudo começou. Como eu falei, a Bela Adormecida e a Pequena Sereia já não se achavam, né? Então eu nunca tive. Eu cheguei a ter aquelas fitas ali piratas da locadora. A locadora fez uma cópia, fez uma impressão xerox colorida no colchê, que ficou muito lindo, né? Então ficou quase que original. Aí depois eu lembro que em 96 teve os relançamentos, né? Então teve a Bela Adormecida no cartucho verde, com aquela capa lá da cena do baile. A Dama Vagabundo foi relançada também no ano seguinte, remasterizada. Então essas eu tive original. Mas eu lembro que eu sempre gostei daquelas edições, mesmo assim das piratas, né? Então hoje eu tenho as originais, o que é legal. Coisas que eu não tive, então, que era um sonho ter quando criança, né? Tenho hoje aqui na coleção, as fitas originais, edições lá que eu alugava, né? Além das várias tiragens diferentes da Bela Adormecida e a Dama Vagabundo também que eu tenho, né? Que eu já mostrei pra vocês aí por várias vezes. Beleza? Então aí foi aonde, como eu falei, iniciou o meu interesse por filmes. Aí eu lembro que lá por 96, a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma grande incentivadora de fazer a minha irmã e eu assistir filmes. E era só animações, e aí minha mãe falou, não, vamos parar um pouquinho com animações, vamos começar a assistir um pouco de filme. Eu lembro que o primeiro filme que ela alugou mesmo, isso em 96, foi aquele filme Voando para Casa, que eu tenho hoje em DVD a primeira edição. Infelizmente ele não tem dublagem, né? Não é edição com dublagem, mas assim, é nostálgico de qualquer forma. Eu tenho aqui, não separei, tá? Gasparzinho, Casper, Fantasminha Camarada, filme lá da Christina Ricci, foi também nessa época que ela alugou. Então foram os primeiros filmes mesmo, né? Logicamente eu já via filme da Sessão da Tarde, mas assim, filmes de locadora, eu lembro que foram esses. Mas o mais importante, eu considero que foi essa fita do Titanic aqui, ó, de 96, da Catherine Zeta-Jones, que foi inclusive o primeiro Titanic que eu vi na minha vida, antes mesmo do Titanic do Cameron. Aí o que acontece? A minha irmã e eu éramos menor de idade, tinha menos de 14 anos naquela época. E a minha mãe não deixava a gente de forma alguma ir assistir o filme nos cinemas, em razão da censura. Aí pintou esse filme aqui na locadora. Ela falou, vocês querem assistir Titanic? Pois muito que bem. Eu vou alugar então aquela fita que surgiu na locadora daquela outra versão alternativa e vou alugar pra vocês, porque a minha mãe, na ingênua, viu a censura aqui na capa, 10 anos. Só que mal sabia ela de uma cena bem perturbadora que tem nesse filme, né? Que pra quem já assistiu a minissérie, sabe do que eu tô falando, né? Aquela cena lá da menina lá com o Tim Curry, né? No banheiro, enfim. Uma cena bem desnecessária, inclusive. Mas enfim, então aqui foi, eu considero essa fita, né? Esse filme, o grande marco aí, né? Que inclusive foi o meu fascínio por Titanic, né? E por isso que eu tenho um carinho especial por essa fita aqui. Então é uma fita que inclusive eu sempre quis ter. Eu lembro que eu ia na locadora, eu adorava, achava linda essa capa, né? Até hoje acho. E aí eu consegui a fita original. Então tenho a fita aqui, olha isso aqui lindona, da Alfa, né? Tenho também a edição em DVD, que inclusive no DVD sim tá lá censura 14 anos, com a inadequação correspondente, né? Diferente do VHS. Por fim, então aqui foi onde tudo começou, digamos, tá ok? Aí galera, o que acontece? Lá por 96 também, eu tive o meu primeiro CD, que eu não tenho mais, e pasme galera. Eu digo pasme porque hoje eu não gosto mais, tá? Nada contra a artista em si, mas eu era muito fã da Daniela Mercury, eu tive os CDs dela, eu tive assim, todos até ali um ao vivo da MTV, que eu não vou lembrar o nome agora, o que pegou a fase ali Mutante, aquelas músicas que ela regravou da Rita Lee, Elê Pérola Negra, enfim. Mas assim, o primeiro CD que eu tive dela foi Feijão com Arroz. Eu acho que pra quem é fã de Daniela Mercury sabe qual é o álbum. Eu vou até colocar na edição a capa aí pra vocês lembrarem qual é o disco, né? Aí o que acontece? Tinha um fã-clube na época, né? Então isso foi lá por 96, 97. Aí eu lembro que cheguei a mandar uma carta pro fã-clube. E a Daniela Mercury mandou uma cartinha pra mim, que está aqui, ó. Isso eu guardei, né? Os CDs eu não tenho mais, eu me desfiz. Mas eu guardei a cartinha. Primeiro que ela mandou um card aqui, um cartão postal. O fã-clube, na verdade, né? Mandou um cartão postal, olha só. Aí tem uma cartinha aqui, assinada pelo fã-clube e assinada por ela. Então, assim, eu acredito que tem essa, como diz, essa convicção de que de fato ela escreveu a carta, né? Que ela leu minha cartinha de fato.
E enfim, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiramente, o fã clube dizendo aqui, ó, Luiz, adoramos receber sua carta. Ah, uma coisa, tá? A página aqui é Jerry Luiz Collection, mas o meu nome não é Jerry, tá? Jerry, digamos que é o meu nome artístico. Inclusive eu esqueci de separar um item aqui, que eu até vou pegar antes de continuar o vídeo aqui. Por fim, meu nome então é Luiz, tá? Então, prazer, sou Luiz. Então saibam que Jerry é o meu nome artístico, como eu falei, em razão aí do ator Jerry Lewis, tá? Mas enfim, mandaram então a cartinha que eu estava mostrando aqui, né? Dizendo que eles entregaram a minha carta a Daniela Mercury, que pede para agradecer o imenso carinho e atenção. No momento, você tem todos os CDs artistas. Seu mais novo trabalho será lançado em 2000. Provavelmente depois do carnaval. Então 2000, que acho que era aquele disco que tinha Ilha Pérola Negra, né? Aquela capa assim que ela tava enfeita umas árvores, enfim. Umas árvores desfolhadas, enfim, uma capa bem bonita. Então essa cartinha. Aí eu guardei as cartas todas juntas, tá? Aí aqui a outra carta do fã clube, que ele fala aqui, ó. Novamente, né? Recebemos sua cartinha e agradecemos pelo carinho. Você já está cadastrado no canto da cidade como fã. Seja bem-vindo. Informamos que não é necessário pagamento de taxa para adesão para cadastramento. Assim que tiver material para divulgação, entraremos em contato com você. Aí aqui a responsável do fã-clube, né, Rose Almeida, assinou pela carta, né. E aqui está então cartinha da Daniela Mercury, né, datada de 18 de março de 97, olha só então, ó. Olha só aqui, ó, a assinatura dela aí. Lógico que é uma assinatura aqui escaneada, né, então assim, fica aí a dúvida se de fato foi a própria, né, que fez a carta, enfim. Mas o fato é que ela está escrito aqui na cartinha, né. Luiz, fiquei contente em receber sua carta e mais ainda em saber que você curte bastante o nosso trabalho. No meio de tanta agitação como viagens, shows, gravações de programas de TV, sua carta serve de incentivo para enfrentar toda essa batalha. A vida de uma cantora é uma grande maratona, por isso cartas como a sua são importantes, pois são a prova maior que estamos no caminho certo, levando alegria para muita gente. No escritório estamos com um serviço especial, cadastrando todo o pessoal que envia cartas e os fã-clubes. Isso será importante para que eu possa estar cada vez mais próxima de vocês. Um beijo, Daniela Mercury. Então olha só a cartinha que ela mandou pra mim, hein? Muito legal. Então assim, hoje não sou mais fã dela, tá? Não acompanho mais o trabalho, mas assim, guardei essa cartinha aqui com muito carinho, né? Porque foi importante pra minha trajetória como colecionador, beleza? Seguindo então, galera, aí sim até hoje sou fã ainda, né? Continuo sendo fã, como vocês já sabem, de Madonna e Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers é a banda que eu considero a minha banda favorita. Então eu sou um grande fã hoje de rock, pop rock, né? Então aqui, ó, Californication, lá em 2000 eu comprei esse primeiro CD, a edição de época, né? Foi um álbum lançado em 99, então foi o primeiro CD meu do Chili Peppers. Tenho ele aqui bonitão, ó, novinho. Não vou ficar abrindo aqui que o vídeo já tá muito longo. Tá ok? E de Madonna foi aqui o Music, ó, em 2000 também. Eu lembro que na época eu fiquei fã de Madonna assistindo no SBT, acho que foi nessa época mesmo que passou, o Evita. Aí eu fui atrás dos discos, e então Music foi o álbum de época, né? Então depois desse aqui eu comprei o Rough Light, ganhei da minha avó The Immaculate Collection, que foi onde eu tive meu primeiro contato dela com os anos 80, que foi um estranhamento, assim, em razão da sonoridade, da voz dela diferente, né? Naquelas músicas mais antigas. Mas que hoje eu sou muito fã, né? Então aqui, ó, Music, Madonna foi o meu primeiro CD da Madonna e do Chili Peppers, Californication. Inclusive Californication tem até LP hoje, né? Aí o que acontece? Eu já tava muito fã da Madonna então, né? Aí eu lembro que eu aluguei na locadora aquela fita do show The Virgin Tour, que foi a primeira turnê. Aquela turnê bonitinha, anos 80, Madonna bem bonitinha ali, né? Estilo Cyndi Lauper, enfim, toda comportadinha. Aí meu pai comprou pra mim o meu primeiro DVD de toda a minha coleção, que foi esse daqui da Madonna, da turnê de Garden Show. Aí eu aqui, com meus 12 anos na época, pensa só, eu 12 anos vendo esse DVD, né? Pra quem é fã de Madonna sabe do que se trata esse show, né? O show que ela pela primeira vez veio no Brasil, né? Da turnê erótica, então aquele show bem polêmico, né? Bem pesadão. Aí pensei eu assistindo esse DVD na sala de casa, né? A vergonha que eu passei, né? Com aquelas cenas ali, daquelas performances de Deeper and Deeper, que até hoje eu tenho vergonha ali de assistir, enfim. Mas que é um baita show, né? E tem performances muito boas aqui. Então, assim, da minha coleção de DVDs, esse foi o primeiro de todos, tá? Mas, da coleção de DVDs de filmes, eu separei esse filme aqui, ó. Procura-se Susan Desesperadamente. É a primeira edição, a primeiríssima mesmo, tá?
Eu lembro que na época até o meu player tava com probleminha, então eu nem pude assistir de imediato, né? Eu fui só depois conseguir assistir ele pelo computador. E aí depois de um ano mais ou menos que meus pais conseguiram um novo player, né? Mas aí foi onde tudo começou. Procura-se Susan, desesperadamente, foi então meu primeiro DVD de filme da coleção. Beleza? Aí um fato curioso é que eles lançaram, né, como vocês viram aqui, a trilogia, né? Corpo e Evidência, Na Cama com Madonna e Procura-se Susan. Na Cama com Madonna eu lembro que foi o terceiro que eu consegui comprar. Inclusive eu tive uma dor de cabeça com esse DVD, porque a primeira edição oxidou, tive 2 exemplares, e aí o terceiro exemplar que passou comigo era uma outra tiragem que eu tenho até hoje, né? Que até hoje está ok, beleza? A Fox mandou pra mim gratuitamente. Mas esse filme aqui, ó, foi muito engraçado, porque na época, como eu falei, eu tinha, acho que já era 2001 nessa época, tá? Então eu tinha ali meus, aliás, esse aqui, perdão, esse aqui foi 2002. Então eu tinha ali meus 14 anos, tá? Mas eu era menor de idade. Aí eu lembro que eu tava com a minha mãe na lojas americanas e minha irmã estava junto também. Aí eu vi esse DVD lá, né? Aí eu fiquei daquele jeito, mãe, posso comprar esse filme? Né? Porque a gente sabe do que se trata esse filme aqui, né? A minha mãe, eu lembro que ela olhou bem pra minha cara e falou bem assim pra mim: compre, né, seu sem vergonha. Eu sei que você vai acabar comprando mesmo uma hora, então pode levar. Eu lembro que eu comprei. Eu lembro que eu cheguei em casa e assisti com a minha irmã. Pensa que vergonha, você assistir esse filme com a tua irmã, né? Minha irmã, inclusive, ficou morrendo de vergonha de assistir esse filme aqui, né? Mas enfim, é o Instinto Selvagem de Madonna que não deu muito certo aí, né? Beleza? Aí por fim, galera, contei sobre a história de Jerry, né? Eu vou mostrar aqui de cara o primeiro filme do Jerry que eu tive na coleção, do Jerry Lewis, né? Foi o Terror das Mulheres. Esse foi o primeiro filme de todos. Mas tem um porém. Eu fui ficar fã, fui me interessar pelo trabalho dele quando a Obras Primas fez muita publicidade em cima desse filme aqui, ó, Bancando a Alma Seca, tá vendo? Então foi graças a esse filme que eu me tornei, que eu fui me interessar pelo trabalho do Jerry, né? E me tornei um grande fã. Então hoje eu tenho todos os filmes já lançados em DVD, né? Tá ok? Então foi graças a esse filme aqui, ó. Só que dele estava em pré-venda, então nesse meio tempo, esse foi o primeiro filme que eu comprei e que eu assisti. Beleza? Então é isso, pessoal, acho que eu consegui resumir bem aí, né? Então daí pra frente a coleção foi só crescendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho a minha trajetória de colecionador aí, beleza? E comentem aí que se vocês assistiram esses filmes, né? Ou lembram dessas fases aí como Super Feliz, como eu falei, dos palhaços ali, cantando música de carrossel. Beleza? No mais é isso, um abração do Jerry.